Olá, amigos e amigas prevencionistas. Bem-vindo ao Ponto Seguro, o canal Balasca no YouTube. Antes de mais nada, inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho para receber as informações. Hoje nós estamos aqui com os especialistas da 3M para tratar de um importante tema que é conservação aditiva, um dos grandes problemas da indústria. E para isso estamos com os dois especialistas, né? O Alex e o Rafael. Sejam bem-vindos em nome da Balasca, muito obrigado por estar aqui, né? Vamos iniciar aí na apresentação e falar um pouco da 3M e entrar nesse importante tema para todos os nossos ouvintes, né? Perfeito. Joia. Vamos lá. Muito obrigado, Correia, pelo convite, lisonjeados e ansiosos para estar aqui desenvolvendo essa conversa com você. Maravilha. Pessoal aí que está assistindo hoje o episódio no canal, muito prazer, meu nome é Alex, obrigado pelo convite, Correia, Juliana, toda a turma da Balasca. Eu trabalho hoje na 3M há mais ou menos uns 3 anos. Eu comecei aí no mundo do cenário industrial junto com o convite de fazer parte da turma da 3M. Sou formado em engenharia, o que acaba sendo, de certa forma, um pouquinho contraditório pelo fato de eu trabalhar com marketing já faz aí mais ou menos uns 6 anos. E tem sido uma aventura, tem sido super bacana. E hoje a gente está aqui junto, aí vai fazer um bate-papo super bacana sobre os cenários, pilares, os desafios da proteção auditiva, né? Então acompanha aí hoje com a gente. Problema bastante sério, né? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui com o Rafael, foi ele que criou, né, junto com os demais colegas da Fundacentro, o guia de implantação e gestão do programa de conservação auditiva em 2018. Então nós estamos aqui com o time de feras da 3M para tratar de importante tema, né? E aproveitando para a gente iniciar, estatisticamente, o que representa a parte de proteção auditiva na indústria, no dia a dia, no portfólio aí da própria 3M? Poderia dar um briefing para a gente, por favor? Essa é uma pergunta super interessante e é bacana quando a gente vai bastante nos clientes, que a 3M ela atende diversos tipos de segmentos da indústria, passando pela indústria pesada de siderurgia, até petróleo e gás, mineração. E hoje, segundo alguns dados de algumas associações e pesquisas, a gente vê que mais de 15%, 16% dos trabalhadores hoje na indústria, em média, eles estão expostos a altos níveis de ruído, que acaba sendo um desafio. Eu e o Rafa, a gente sempre comenta sobre isso, da proteção auditiva, que assim como os riscos da proteção respiratória, existe uma certa dificuldade que é a conscientização. Porque diferente de um tipo de acidente de trabalho que pode acontecer com risco de um impacto na cabeça onde você usa um capacete, ou quando você usa também, por exemplo, um cinturão e um talabarte que você pode cair e acabar vindo a óbito imediatamente, onde a segurança ela se faz muito mais vigilante, a proteção auditiva ela acaba sendo um risco invisível. Então você pode acabar estar num dia de trabalho, durante a operação, e ficar um pouco mais exposto e voltar para casa e você ainda vai continuar com a sua audição. A questão é como que isso fica ao longo de vários e vários anos. E é justamente em virtude dessa dificuldade que esse tema se trata tão importante, e quando a gente vê, segundo os dados do Ministério do Trabalho, hoje a doença ocupacional com o segundo maior índice de incidência é justamente a doença por perda auditiva. E aí a gente vai vendo um pouquinho sobre a cultura de cada país, e já que a gente está falando de dados e estatísticas, eu não sei se a turma aí de casa já reparou isso, mas pelo que a gente vê muito na indústria por aí, em diversos clientes, e isso são pesquisas também, culturalmente no Brasil, a maior parte das pessoas tendem a acreditar e, por consequência, tem a preferência de escolher, e a gente vai abordar sobre seleção de equipamentos aqui hoje, um protetor auditivo tipo concha. Porque acredita-se que, segundo uma cultura popular, ele atenua e protege mais. Enquanto a gente vê, por exemplo, em outros países, onde a questão cultural de treinamentos ela é muito bem estabelecida e também é uma questão cultural, 80% dos trabalhadores nos Estados Unidos optam pela proteção auditiva do tipo plug, enquanto no Brasil, preferencialmente, é do tipo concha. Então, hoje a gente vai bater um papo também para desmistificar algumas questões. Saber né? a diferença dos dois, né? Exatamente. Interessante se a gente pegar um histórico aí, né? Eu vou pegar até os mecânicos antigamente, se ouvia tudo pelo ruído do motor, né? Não é, Rafa? Pô, vamos ver, acelera mais, tá funcionando, né? E muitas vezes a gente não se apercebia do mal que estava acontecendo até hoje, né? Nem todas as pessoas utilizam, né? A proteção, seja no dia a dia, seja em casa, em qualquer atividade. Fala da indústria, mas você está fazendo ruído em casa e você não usa, né? Aliás, esse é um tema legal, importante, por quê? Porque a gente vê ao longo do tempo
né? Como que a gente, como população, né, ou como trabalhadores, como que a gente vai se movimentando? Né? Você lembrou muito bem, poxa, alguns anos atrás, ou melhor, algumas décadas atrás, a cultura de protetor auditivo não existia, né? Ninguém usava protetor auditivo, né? Aí a gente vai tendo esses movimentos, a gente vai tendo... Quando não, uma estopa, né, Rafael? Isso, põe uma estopinha lá, põe uma espuminha só para diminuir, né, um pouquinho do que houve. Aí a gente vai vendo esses movimentos. Poxa, a gente vai vendo que o nível de conscientização começa a chegar, né? Por informações, por estudos e tal. E a gente vê que algumas décadas atrás, quase já não se fala mais, de umas décadas para cá, né? Quase já não se fala mais, poxa, lá não, a pessoa nem usava protetor auditivo. A gente já vê um movimento positivo nesse aspecto, né? Poxa, hoje em dia a gente pode dizer, poxa, quase todo mundo usa protetor auditivo, né? Mas ao mesmo tempo, será que paramos aqui? É uma pergunta, né? Será que paramos aqui? Ou será que a gente ainda não tem algo a evoluir com o uso do protetor auditivo, né? Então é algo para a gente pensar também. Se o simples uso, entre parênteses, né, ou entre aspas, o simples uso do protetor auditivo é suficiente para garantir que, conforme o Alex falou, poxa, daqui a alguns anos não apareça a perda auditiva, né? Será? E como ele disse, né, é um risco invisível, né? Exatamente. Daqui a pouco, quando você vê, e às vezes não se manifesta na hora, né? Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E às vezes eu sempre comento, né, que às vezes a própria legislação que ajuda, ela também pode atrapalhar, né? Você que elaborou todo o programa de conservação auditiva, eu falo isso por quê? Imagina um jovem que não utilizou uma proteção auditiva, amanhã ou depois ele vai ter que fazer um exame médico, alguma coisa, e se ele tiver uma perda, já tem uma consequência, não é isso, Rafael? Sim, porque a pessoa com perda auditiva, ela tem uma influência na vida, né? E a gente não percebe logo que chega, né? Ou logo que a perda começa a se instalar. O ser humano vai se acostumando Isso, com aquilo, que a gente né? chama de desencadeamento, né? Logo que o desencadeamento começa, a gente não tem uma percepção. Nós, seres humanos, não temos a percepção, nossa, eu acho que eu estou ficando surdo. Não, ninguém tem isso, né? Os níveis iniciais de perda auditiva eles não são perceptíveis, porque a nossa vida cotidiana se mantém idêntica. A hora que a pessoa começa a ter uma percepção do acho que estou ficando surdo, na verdade a perda já instalou, né? Ou níveis... Costumo dizer que o ser humano se adapta a tudo, né? As coisas boas e as coisas ruins, né? E acaba achando que está ouvindo bem. Quando passa o tempo aí que ele começa a ter a percepção, né, Rafael? Exatamente. E muitas vezes vem até a lembrança, né, de antes, dos dias anteriores. Nossa, será que eu fiquei exposto? E muitas vezes não houve um momento específico. Lógico, a gente não está falando de doenças ou de algumas enfermidades específicas que causam, por exemplo, a surdez súbita e tal. Nós não estamos aqui para falar disso, né? Estamos aqui para falar da exposição ao ruído ocupacional, que acontece dia após dia e etc. E que a pessoa começa a trabalhar no dia, sai trabalhar no final do dia e ela simplesmente não teve nenhum dano à saúde perceptível, que nem o Alex começou a falar para a gente. Poxa, sofri uma queda e tive um dano ou um óbito. Não é assim com auditiva, né? Então, a pessoa começa a ter essa exposição e ela acha que o ruído não está fazendo nada com ela, né? Vocês acham que houve uma evolução assim na conscientização da proteção auditiva com o tempo? O que vocês que são estudiosos do tema? Assim, pelo que eu acompanho, desde que eu comecei a trabalhar com o tema, o Rafael vai conseguir falar muito mais, inclusive pela trajetória de carreira. Eu vejo que sim, que cada vez mais os profissionais de segurança do trabalho, em conjunto com outro profissional super importante, que é o fonoaudiólogo ou a fonoaudióloga, fazem com que esse tema seja disseminado de forma massiva dentro das empresas, porque a gente tem duas questões, né? Além de hoje os dados estarem apontando a quantidade de pessoas ao final do seu período de trabalho, né, da sua carreira, estarem apresentando perda auditiva, você também tem uma questão do risco e exposição da própria empresa, que também hoje olha com mais carinho para esse tema, né? Porque quando você vê estatísticas e dados de quanto que acaba sendo para a empresa um processo trabalhista por perda auditiva... É isso que eu ia perguntar, porque o que eu vejo nas empresas, na visita de campo, né? A gente observa que o passivo trabalhista em cima do ruído é bastante grande, né? É enorme. É uma média aí, Rafa, com uns 250, 300 mil reais mais ou menos por trabalhador, né? É difícil... Médias, assim. É difícil saber, porque cada caso é um caso, mas tem cifras enormes, né? Então isso acaba fazendo com que, e de uma forma positiva, na nossa opinião, ambos movam de alguma forma, né? Tanto o movimento por parte da empresa, para trazer mais conscientização e um ambiente laboral mais seguro para os trabalhadores, assim como a própria conscientização dos trabalhadores. E é um custo para a população, né? É um custo para o Com Brasil. certeza. Né?
E aí, comentando nesse ponto, quando a gente começa a ver melhorou ou não melhorou, acho que a gente também vê com mais força dentro das empresas e até por associações, o próprio Ministério do Trabalho, campanhas de treinamento. Porque no final, é tudo, isso que né? vai fazer a muito diferença. importante, né? São treinamentos, é conhecimento que a gente leva lá na ponta, que faz com que você entenda melhor o risco que você está submetido. Então, de uma forma bem resumida, sim, eu acredito que a gente está vendo um movimento melhor. Ainda existe muito trabalho a ser feito, tem muitas dúvidas e a gente está aqui justamente para isso, como nossa função dia a dia, né, Rafa? Mas uma melhora a gente vê sim, com certeza. E, Rafa, teve uma evolução tecnológica dos equipamentos? Como que você acha? Tem de tudo, Correia, porque assim, tem equipamentos muito eficientes que foram criados, que foram inventados há várias décadas atrás e que ainda fazem um trabalho magnífico em termos de proteção, em termos de conforto, junto com a proteção, para garantir a eficácia realmente da proteção, né? Mas sim, tem evoluções, né? Então a gente vê cada vez mais a tecnologia embarcada em protetores auditivos. Vou te dar um exemplo, né? Poxa, quem está no ruído, obviamente, precisa usar protetor auditivo. E a gente vê cada vez mais a necessidade de comunicação no ambiente de trabalho, seja ela pessoal, seja ela por algum dispositivo, como um rádio, um telefone, né? Ou seja também aquela velha máxima de, preciso ouvir um alarme se ele tocar, preciso ouvir uma máquina se ela está funcionando ou não. Uma buzina de um veículo, Exatamente. De uma empilhadeira, né? Exatamente. E a gente vê aí, no sentido de que estou no ruído, uso o protetor auditivo para atenuar o ruído. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ouvir sons e outros ruídos importantes. Então, a gente vê muita tecnologia, hoje em dia, começando a chegar no Brasil, sendo aplicada, por exemplo, algos eletrônicos, sendo aplicados para facilitar a comunicação do indivíduo no mesmo ambiente que ele está lá, exposto ao ruído, de protetor auditivo, mas também comunicável, né? É uma brincadeira, mas ela é verdadeira, de a gente conseguir 200% do trabalhador. Como assim 200? Que ele esteja 100% protegido e 100% comunicável, né? Porque o que vai acontecer na prática? Se eu preciso de uma comunicação e não consigo tê-la, ou eu vou omitir o uso do protetor auditivo e vou expor para melhorar a comunicação, né? Ou por causa do nível de conscientização e etc., eu não vou omitir o protetor auditivo, mas a comunicação vai se prejudicar. E aí eu posso atrasar a atividade, posso incorrer a outros riscos, né? Imagina, você está numa indústria química, alguém passa uma informação, abre a válvula tal, você ouve a válvula errada e vai lá e mexe na errada. Nossa, pode ter uma catástrofe. Imagina né? algo que pode... Ou um içamento de uma carga super importante, pode vir, não sei o quê. E de repente a comunicação falha e há um acidente com essa carga por falta de comunicação. Então as tecnologias têm melhorado basicamente nisso também, né? Bom, acho que com base nisso, né, com base num dos principais riscos industriais, que é o ruído, né, que surgiu o PCA, né, que você trabalhou muito tempo aí, durante muitos anos, né. Fala um pouquinho desse início de trabalho e até para a gente dar algumas dicas para quem está nos ouvindo, né. Como eu faço hoje, eu sou um técnico, um engenheiro, né, como constituir um PCA, qual que seria o início, o que você, pela sua experiência, indicaria para os nossos ouvintes? O conceito do uso de protetores auditivos ele é muito extenso, ele é muito amplo, né? Mas o que a gente precisa no final das contas? A gente precisa garantir que, enquanto a pessoa esteja exposta ao ruído, que ela realmente esteja protegida. E parece uma coisa muito óbvia, muito direta, né? A gente pode estar se perguntando assim, se eu estiver usando protetor auditivo, eu não vou estar protegido? Um usuário perguntando para a gente, né? Ou um trabalhador que vai ficar exposto. Quer dizer que se eu usar o protetor auditivo, eu vou estar protegido, certo? E a minha resposta vai ser não necessariamente. A gente precisa garantir, por alguns aspectos técnicos, que aquele protetor auditivo pré-selecionado, designado para aquele indivíduo, realmente esteja protegendo ele adequadamente. Não só na hora que ele começou a usar, mas ao longo do tempo, né? Isso passa por quê? Por muitos e muitos aspectos de eu garantir coisas do dia a dia, de garantir ele está usando um protetor adequado ao risco. Tem a seleção técnica do time de segurança do trabalho, fonoaudiologia, que vai fazer a seleção, beleza, isso eu já garanto. Mas e no dia a dia? Poxa,
eu preciso garantir que aquele protetor que ele usou hoje está em boas condições amanhã, ainda está em boas condições na semana que vem, no mês que vem, caso ele seja reutilizável. Como que eu garanto isso? O que o trabalhador tem que fazer para garantir que aquele equipamento esteja em boas condições, seja de inspeção, de checagem, seja de higienização e etc. A gente pode se perguntar, se falar assim, tá, mas isso eu garanto com treinamento? Sim, importantíssimo. Mas você vê que você vai somando coisas ou somando necessidades que elas podem muito bem serem implementadas de maneira isolada. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ver o quê? Ué, se eu tiver uma estrutura, uma organização dessas ações que se entrelaçam entre si, porque se eu higienizo melhor, por exemplo, ele vai durar mais tempo. Se eu higienizo de uma maneira errada ou não higienizo, talvez a vida útil dele seja encurtada. Então, as ações se entrelaçam, né? Então, que essas ações sejam feitas de uma maneira mais organizada, né? Simplesmente assim, que elas sejam a gente feitas... faz uma análise do risco, né? Descobre os principais riscos, porque tem pessoas que passam em várias áreas, como você está falando. Claro. Né? E aí fazer a seleção adequada também da proteção auditiva, que nem sempre é fácil, né? Isso, desde a seleção até o cuidado, o uso, o manuseio, higienização, treinamento. troca de peças. Exato. E por fim, mas não menos importante, que vai muito com relação com legislação trabalhista, legislação previdenciária, o registro dos dados, né? Porque uma coisa é fazer, mas eu preciso comprovações futuras, presentes e futuras provavelmente. Então, um programa de conservação auditiva, ele visa isso também, né? Que além de que as ações são feitas e etc., que elas também são registradas de uma maneira apropriada para futuras necessidades. Estou me lembrando aqui, o negócio até é engraçado. Quando eu estava ministrando aula, um aluno me perguntou o seguinte: se eu tenho num ambiente de trabalho, né, que tem excesso de ruído, para isso eu selecionei pessoas que tenham uma perda total auditiva. Eles precisam utilizar proteção respiratória, jogando vocês aí numa enrascada, aí, um negócio difícil. Preciso ou não preciso? Parece interessante, mas eu nunca tinha pensado isso, né? E aluno é fantástico, né? Um abraço a todos os alunos e professores, mas é uma pergunta interessante, né? Porque o ruído tem outras formas de transmissão, não é isso? Sim, é verdade. Em teoria, sim. Todo mundo precisa usar a proteção respiratória. Se você falou respiratória, eu confundi junto. Entrei junto, falei Olha lá. respiratória. Dois temas importantes, respiratória e auditiva. Exatamente. Voltamos para a auditiva. Mas todo mundo precisa usar protetor auditivo porque, bom, isso é um tema médico, eu não vou entrar muito no mérito, sim. né? Porque eu sou engenheiro há bastante tempo, mas não tenho formação em medicina. Mas todo mundo tem uma audição residual. Por mínima que ela seja, tem uma audição residual. Então a gente precisa garantir que essa audição residual, nesse nosso exemplo, também seja preservada, né? Sem falar de outros efeitos, também é um tema médico e tal, mas sem falar de outros efeitos que o ruído causa ao ser humano, além de possível desencadeamento de perda ou agravamento de perda auditiva, né? Outros efeitos como aumento de pressão arterial e tal. Então, em resumo, a gente precisa garantir que todo mundo esteja com proteção auditiva eficaz para cada atividade, de verdade. Né? Exato. E aí, puxando esse gancho que o Rafa está comentando, e comentando lá que você havia perguntado, Correia, sobre novidades tecnológicas e inovação, dentro do PCA, como o Rafa super bem comentou, um dos grandes desafios é como você garante para uma variedade diferente de pessoas que tem fisiologia e anatomia diferente. Você tocou no ponto fantástico, né? Porque se você pegar o brasileiro, é uma mistura de raças, né? Nós não conseguimos pegar os três aqui, nós somos diferentes, né? Então, como definir o EPI para essa pessoa, a proteção auditiva adequada, né, Alex? Exato, e eu acho que é daí que vem a questão de tecnologia embarcada, diferentes formas de medição, registro, como o Rafael havia comentado, porque o fato é o seguinte, quando a gente fala do consumidor hoje, seja ele um consumidor de um produto de bens de consumo final, como uma linha branca, por exemplo, até uma pessoa que vai consumir um EPI, independente do tipo de consumidor, ela vai ter fome por inovação, porque a inovação traz avanços. E é justamente que acaba sendo uma marca um pouco da 3M, como que a gente consegue inovar em um produto comoditizado, como, por exemplo,
a proteção auditiva, que é um abafador tipo concha, o Rafa bem comentou da questão de comunicadores, ou plugs de inserção, que são aplicados diferentes tipos de matéria-prima para trazer mais maleabilidade, ou formatos distintos. E aí, já convergindo um pouco sobre a questão do PCA, será que a gente consegue fazer um teste de atenuação pessoal que consegue dizer para cada tipo de indivíduo quanto que aquele abafador tipo concha ou plug está atenuando, para a gente respeitar a individualidade biológica de cada um? Porque o meu canal auditivo é diferente do Rafa, que é diferente do seu. Será que o mesmo abafador vai ter a mesma vedação? Como que a gente garante isso, né, Rafa? E você sabe que as pessoas, nos treinamentos e tal, palestras, as pessoas me perguntam, né? Tá, mas eu não garanto a proteção auditiva se eu tiver de protetor, eu não estou garantindo a proteção, né? Como que tem essa questão da eficácia e tal? E aí eu estimulo as pessoas a pensarem assim, né? Ou me responderem algo do tipo assim. Imagina só, eu selecionei um protetor auditivo, segundo a legislação brasileira, a gente usa a sigla NRRSF, né? Então selecionei um protetor auditivo que nós três vamos usar aqui, né? A gente trabalha no mesmo setor, tal, engenheiro de segurança, selecionei e tal. E esse protetor auditivo, no meu exemplo, tem 20 dBs de atenuação, 20 decibéis, ou decibéis, se a gente quiser falar de maneira mais correta. O decibéis é aceito também, mas o decibéis é o teoricamente mais correto. Então, selecionei lá, 20 dBs. Quanto que o protetor vai atenuar no correia? E não estou falando nem de tipo, nem de modelo, de tamanho, é o mesmo para nós aqui. Quanto que o protetor vai atenuar no correia? Se a gente pensar rápido e responder, se você selecionou um protetor de 20, vai atenuar 20. Né? Então vai atenuar 20 no Correia, 20 no Rafael, 20 no Alex. E infelizmente a resposta está errada. A resposta não é essa. Quando a gente vai para o ensaio de laboratório que gera o resultado do NRSF, quando a gente entende a norma, aliás, faz parte isso, tenho sido o coordenador do Comitê Brasileiro de Normas de Protetores Auditivos. Então, quando a gente cria a norma para ela atender, ou essa norma de protetores auditivos, para ela atender a maioria das pessoas. Como assim a maioria? O ensaio é feito em pessoas. Seleciona-se pessoas e é medido em laboratório qual a atenuação daquele protetor auditivo em cada uma das pessoas. E aí, o laboratório mesmo, a hora que ele encerra esse painel de ensaios, com 10 ou 20 ouvintes, depende do tipo, do modelo do protetor. Ele pega esse resultado final, ou melhor, esses resultados finais, tira uma média, faz lá uma estatística com desvio padrão e tal, e estatisticamente falando, aquele número que a gente vê no CA, ele tem a pretensão de proteger a maioria das pessoas, e não a todos. Como assim? Estatisticamente, ele garante que uma grande parcela de pessoas que usarem o protetor auditivo vão ter ou vão obter aquele nível de atenuação ou mais. Ô Rafa, então, até para deixar claro para a turma que está assistindo, que está querendo dizer que durante esse ensaio, uma margem amostral aí de 50 pessoas, pode ter pessoas que atingiram, vamos supor no caso de um abafador tipo concha, que atenua 20, como você está comentando. Pode ter pessoas que no ensaio atenuaram 40, como também pode ter pessoas que atenuaram 3. Sim. É isso. É isso mesmo. É o aspecto biológico, você diz? Por questões também. Sim, por questões de anatomia, que a gente não muda, né? E por questões de treinamento, nível de conscientização, que interferem na colocação do protetor auditivo. Então, esses são os dois principais fatores. E isso é um ponto super interessante, porque aí já puxando o gancho de como é feito o teste, diferente dos Estados Unidos, no Brasil, o teste de atenuação é feito com usuários não treinados. Exatamente. Enquanto nos Estados Unidos são com usuários treinados. É por isso que se você pega o NRR, que é o número norte-americano, a tendência dos números serem mais elevados. Mas aí é só um parênteses, né? Curiosidade, mas eles também têm lá um programa instituído mas lá. É interessante, né? Me corrija se eu estiver errado. Você vai fazer um teste num protetor, ele vai te dar um manual de instrução, o básico de instrução, a pessoa que não conhece vai ler aquele manual, ou seja, o manual precisa estar muito bem elaborado. Isso. E vai deixar ele e vai fazer o teste com pessoas que não têm o conhecimento de uso, que não foram treinadas para isso. É isso, né? Aqui no Brasil é assim. Pega um que exemplo, é o SF, né? Exato. Um exemplo fácil. É que você já trabalha, teve carreira de higienista e tudo mais, mas a primeira vez que colocaram um plug na sua mão, um plug de espuma,
e não te deram treinamento, como foi a experiência de colocar esse plug? É verdade. Eu acho que ele não funciona, ele cai na minha ele fica orelha. escapando da orelha. Tudo isso é uma questão de má colocação. Exatamente. Então, sim. Mas não é intuitivo, né? Esse é o ponto interessante. Aliás, a gente fala disso já, porque a gente nasceu, ou quase nasceu, sabendo, por exemplo, calçar um tênis ou um sapato. Papai e mamãe ensinou a amarrar o cadarço. Então, se eu me dá Mas EPI não, né? Se me dá um sapato de segurança, eu vou saber colocar, porque eu aprendi a colocar o tênis em casa, com mamãe e papai. Né? Agora, e o plug, você aprendeu a colocar quando você era criança, ou mesmo quando você era jovem adulto? Né? Então, essa questão de treinamento, na minha opinião, ela é algo super importante. A gente não tem que ter a pretensão, não deve ter a pretensão que todo mundo sabe colocar protetor auditivo. Aquele negócio de enfiar na orelha. Não, tem ações técnicas a serem feitas. Não é algo mandatório, é algo que precisa de uma pesquisa, treinar. um treinamento, Não é intuitivo. capacitação. Não é né? intuitivo. Senão você pega e coloca, mas será que ele está te protegendo ou você está usando como se fosse um adorno só? Exato. É. E aí, exatamente por esse motivo de anatomia, que a gente não controla, e por níveis de conscientização e etc., a variabilidade de atenuação, individualmente falando, de um protetor auditivo, ela pode ser imensa. Né? Por exemplo, isso acontece no concha, mas a variabilidade ela é ainda maior se a gente considera o protetor de inserção. Né? Sim, em laboratório, são obtidos resultados que variam dessa ordem de grandeza que o Alex deu para a gente. Pessoas atenuando 40 ou mais com um modelo de protetor auditivo, né? E outra pessoa, o mesmo modelo de protetor auditivo, atenuando às vezes números muito próximos de 0, quando não 0. Né? Muito próximos mesmo, 5, 3, 2, 1 e às vezes até nada. Então, o mesmo protetor auditivo gera essa ordem de grandeza, claro, isso vai variar de protetor para protetor, de painel para painel, mas gera essa ordem de grandeza de variabilidade. E no final das contas, qual é o número que a gente acredita e confia, achando que está sendo direto e assertivo? É o quanto está no CA, né? O quanto está no certificado de aprovação. Lembre, isso é muito importante. Aquele número foi obtido num ensaio de laboratório. Uma estimativa, né? Considerando uma média entre pessoas que participaram do ensaio e uma estatística. Né? Então, sim, essa variabilidade ela existe e ela é super importante de ser considerada. Né? Puxa, mas como eu considero a variabilidade do CA se eu não tenho essa informação? Né? E isso que é o que a gente falou, ou começou a falar, né? De que o perfil das pessoas, ou melhor, o mercado, a população, nós vamos melhorando. Né? Então, do mesmo jeito que a gente trouxe no começo da conversa, que as pessoas não usavam protetores auditivos várias décadas atrás, e hoje em dia eu não vejo isso como um grande problema, já vejo um nível de conscientização muito melhor. Evoluiu bastante, né? Será que o simples fato da pessoa estar usando o protetor auditivo hoje, com um nível de conscientização bem melhor do que umas décadas atrás, será que ele está garantindo a eficácia da proteção de maneira adequada? Será que eu não tenho, por exemplo, num grupo de indivíduos, uma pessoa com anatomia super desfavorável a um protetor de inserção, por exemplo, e lá naquela empresa ou naquele setor está instituído o protetor de inserção e aquela pessoa é, entre aspas, obrigada a usar o protetor de inserção? Né? Ou o inverso também. Né? Será que eu não tenho uma pessoa, às vezes, com anatomia super desfavorável ao protetor concha, e lá está instituído que ela tem que usar o concha e tal, e de repente, naquela pessoa, o protetor não está protegendo nada, ou quase nada. Né? E aí vem perda auditiva, aí vem indenização trabalhista, e aí vem aquela pergunta, mas a pessoa usava protetor auditivo, de onde veio a perda auditiva? Usava, mas não era eficiente, né? Não era o melhor para ela. Não era o melhor. E é super importante ter esse conceito, né? Isso super claro, ainda mais para os profissionais da área, que em muitos momentos a gente vê um esforço tremendo para conseguir trazer o melhor produto possível, que respeite qual é o nível de atenuação mínimo que aquele local precisa, e aí traz fabricante, faz teste, homologa, para assim, agora eu preciso de um protetor que atenue pelo menos 20. Coloca lá o de 20 certinho, porque acredita que está protegendo a maior parte, enquanto pode ser, não é uma certeza, mas pode ser, que é mais da metade do público que está utilizando, ou dos usuários que estão utilizando aquele protetor, infelizmente,
não estão com aquele nível de atenuação mínimo necessário. Né? E você vê que tudo isso nós estamos só dando uma introdução para um PCA, né? Perfeito. Vocês já falaram, estão falando do objetivo, das pessoas, né? Essa alteração que cada um tem, diferente das pessoas, né? E aquele que tem uma atividade, por exemplo, extra? Imagina, ele é um DJ, ele participa de um show e trabalha na parte da manhã. Então, assim, são vários problemas, né? Como enfrentar isso, né? Hoje em dia tem equipamentos para sonorização assim também, né, Rafael? Sim, esse é um desafio gigantesco, né? Porque o ruído de uma marcenaria que a pessoa tem em casa de hobby, ou da balada que Tudo ela isso gosta, impacta, né? ou até do fone de ouvido, né? Gente que ouve música muito alto em muitas horas, ou algumas horas por dia, a níveis importantes, mesmo o som. Nem né? precisa ir longe, né? Quantidade de reuniões que a gente faz com fone de ouvido, Fone de aqueles ouvido. intra-auriculares, né? Eu acho que o desafio grande que o Rafa está comentando é a prevalecência do risco, principalmente, né? Uhum. A gente está susceptível ao risco auditivo acima do limite normalmente tolerável e aceitável de 85 decibéis o tempo inteiro. Isso pode ser dentro ou fora do ambiente laboral. Né? Então, como você também... É um mix, né? É um mix, é bem desafiador. Aliás, eu tenho um exemplo pessoal para a gente falar aqui, né? Pô, a gente via lá antigamente, né? Acho que o nível de consciência disso está bem melhor também, né? Puxa, você vai ficar exposto ao sol, passa protetor, né? Ou então, eu uso óculos de sol não só por uma questão de ficar bonito e tal, ficar chique, mas também para proteger a vista, né? E por que eu não uso protetor auditivo para proteger a audição? E o que eu ia dar de exemplo pessoal é isso, né? Não sou um cara de muita festa, de muita balada, mas as poucas vezes que eu vou com meu protetor auditivo. Né? Por quê? Porque é o nível de conscientização. Pode dar risada, pode achar engraçado. É interessante, é o correto, né? Mas é o nível de conscientização que... Por que eu vou expor minha audição a um nível que eu sei que no dia seguinte eu vou ficar com aquela sensação de ouvido tampado? Porque a gente sabe, você vai num bar de rock, uma coisa, é alto, não dá para falar que não é. Né? Eu uso meu protetor auditivo, né? Do mesmo jeito que a pessoa vai lá, passa protetor solar na pele do filhinho, do bebê, para não ter o câncer de pele daqui a alguns anos. Eu acho que isso acaba virando uma cultura, né? Onde Exato. é mais aceitável, onde é menos aceitável, porque pode gerar um certo tipo de estranheza, né? Mas você não precisa ir longe, você vê músicos hoje que tocam bateria que usam plug justamente pela proteção. Sistemas mais tecnológicos, né? E isso vai da tecnologia embarcada. Você vê pessoas que principalmente trabalham com música, com protetores auditivos que parecem esses nossos fones de ouvido intra-auriculares, que tem um filtro, que eles conseguem reduzir a quantidade de ruído externo para o limite mínimo aceitável. Né? Então, é uma questão cultural, no final das contas. Exato. Nesses exemplos, eles unem a proteção auditiva com o retorno que o músico precisa e tal, para ele não ficar exposto a níveis acima dos permitidos ou ao nível prejudicial, mas mesmo assim ter o retorno que ele precisa para estar ambientado na banda. E esse mesmo tipo de tecnologia que a gente comentou agora, da redução dos níveis aceitáveis ou não, a gente também tem embarcados em alguns EPIs. Isso é uma tecnologia que, além da questão de comunicação, o desafio da comunicação ativa, né? Quando você precisa usar um rádio ou algo do gênero, você também consegue ter esse tipo de retorno com a redução de atenuação em abafadores tipo Concha, onde essa tecnologia já fica embarcada. Então isso já está disponível para o público. Então dentro dos problemas, assim, como vocês especialistas da 3M, vê as pessoas que são suscetíveis e têm que usar uma proteção aditiva, principalmente a de inserção. Que existem alguns casos que é bastante complicado, né? E a pessoa não consegue realmente utilizar. Sabe o que acontece muito, Correia? Acontece assim, alguém designa, né? Geralmente um engenheiro, técnico de segurança, ele designa, aqui na empresa a gente designou, vai ser esse modelo, essa marca, esse modelo de protetor auditivo. Para quem? Para todo mundo, né? Eu selecionei ali pelo pior cenário, por grupo homogêneo de exposição e tal, mas selecionei o pior cenário e sei como tá, e aí, todo mundo aqui vai usar o Pomp Plus da 3M, por exemplo. Né? Só que o que pode acontecer? O Pomp Plus, ou como qualquer outro protetor auditivo, ele precisa vedar. Para ele diminuir, para ele atenuar o ruído, ele precisa vedar. É como se você falasse assim, tá frio hoje, fecha a janela. Aí você fecha a janela e deixa uma fresta. Ok, diminuiu um pouquinho, mas o frio vai continuar entrando. Então, quando a gente fala de proteção auditiva, é uma palavra-chave. Vedação. E até para fazer um paralelo com um tema que hoje está muito em alta, infelizmente em virtude da questão da pandemia que a gente viveu,
É a mesma questão quando a gente fala sobre o teste de vedação de um protetor respiratório. Né? Ela tem que vedar para você conseguir atenuar ou ter qualquer tipo de risco externo para passagem de algum tipo de contaminante. A mesma coisa acontece com o risco da passagem do som. Então é o mesmo conceito. E nisso que eu falei também entra o aspecto de hipersensibilidade, né? Também, né? Sim, porque é conforto e vedação. Olha só, precisa vedar, certo? Então, se não veda, não funciona. Então, como é que eu designo, por exemplo, um protetor de inserção para um grupo de pessoas e vou garantir que todas elas estejam protegidas se de repente nesse grupo, e certamente haverá, eu encontro uma pessoa que tem um canal auditivo ou um conduto auditivo, se a gente quiser falar um termo mais técnico, um conduto auditivo muito tortuoso ou muito de diâmetro muito pequeno, muito estreito. Como é que você vai conseguir vedação de um protetor auditivo de inserção num canal auditivo, num conduto auditivo que tem uma curvatura enorme? Como é que eu vou garantir que ele acomode certinho? Né? Claro que os protetores são dimensionados para se acomodar em canais auditivos. Né? Não estou falando nenhuma heresia de que o protetor não serve no canal auditivo. Não, lógico. Ele é dimensionado, ele é desenhado para isso. Mas em casos mais extremos ou mais específicos, eu não vou conseguir uma vedação. E às vezes aquela pessoa fica usando um protetor auditivo que não veda por anos e anos, achando que está protegida. E ou seja, ele vai ter um problema futuro, então. Exato. E a gente está falando simplesmente de uma questão de que eu preciso casar as informações ou casar as necessidades. A pessoa precisa usar protetor auditivo, ótimo. Mas ela precisa usar um protetor que vede e que ela sinta conforto. Porque se não vedar, não vai funcionar. E ao mesmo tempo, se ela não sente conforto, ela vai dar um jeito de usar o protetor auditivo de um jeito que não incomoda tanto, que não dói tanto, mas que também provavelmente não veda. Então volta para a questão vedação. Né? Volta para a questão, a eficácia do protetor auditivo, ela está totalmente ligada ao uso o tempo todo de maneira correta. Vedação e conforto. Se eu garantir essas duas coisas, eu garanto a eficácia lá na frente de uma maneira inicial, né? Claro que tem a ver depois com troca, com substituição, com higienização ao longo do tempo, mas eu garanto a proteção se eu garantir eficácia e vedação e conforto. Tem até um ponto bem complexo, né? Não, e é complexo e vai um pouco além. E aí eu acho super legal que o Rafa às vezes traz em alguns treinamentos que eu já tive o privilégio de participar, de que a questão, ainda além da complexidade toda que a gente já falou, é que quando a gente fala de níveis de atenuação, a gente está falando em decibéis. E a escala de medição é logarítmica, ela não é linear. Então, quando você tira o abafador, ou o plug de inserção, ou o seu protetor auditivo, por alguns poucos minutos, o tempo que isso representa numa escala temporal de exposição é enorme. Então, às vezes, pelo fato, você tem que ficar a 85 decibéis, segundo a regra, por até 8 horas no máximo, certo, Rafa? Exato. Se você fica 1 hora sem utilizar um protetor auditivo, é como se você ficasse a jornada inteira, o dia inteiro sem essa proteção, e você já foi com toda a sua proteção daquele dia por água abaixo, né? Então, assim, eu acho bacana quando você traz esses exemplos, porque isso daí não é de conhecimento popular. E é justamente por isso que precisa de cada vez mais conforto no seu EPI, porque é justamente o que vai fazer a pessoa remover. Eu tô vendo que realmente o tema é super interessante, né? E olha que nós nem começamos a falar, entrar no PCA, o objetivo, né? É muito assunto para se discutir e é de extrema importância a gente estar falando tudo que está sendo colocado, pontuado aí por vocês, né? E é uma honra tê-los aqui também conosco. Eu gostaria de convidá-los para um próximo episódio para a gente tratar exclusivamente do programa de conservação auditiva. O que vocês acham? Topo. Contem com a gente. Opa, com o maior prazer. Seria interessante porque, você vê, nós estamos abordando bastante, né, o aspecto fisiológico, como utilizar, os diversos tipos de equipamento. Nem mostramos os equipamentos ainda, né? É verdade. Eu sei que vocês têm um monte de novidades aí, né? Tem o AirFit, tem como fazer um PCA, dá instruções básicas, o nível de atenuação, qual o melhor equipamento, né? Então, podemos seguir dessa forma? Claro. Poxa vida, então para encerrar esse episódio, fica aqui o convite, né? Essa chamada aí. No próximo tema nós vamos tratar sobre a proteção, a conservação auditiva, né? O que vocês recomendariam na parte auditiva para deixar uma mensagem para todos os nossos amigos aí, os prevencionistas, né? Que, como nós dissemos, é um
tremendo desafio dos técnicos e engenheiros hoje, né? Rafa? A minha dica é: pense que cada proteção é uma proteção específica, né? Principalmente você que é engenheiro, técnico de segurança, você tem muitas frentes para tratar, né? Conforme a gente já falou aqui, altura, respiratória, cabeça, bom, um monte. Então, entenda ou lembre que cada proteção tem sua peculiaridade. Então, se a gente se atentar às peculiaridades dessa proteção, no caso auditiva, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo nas nossas escolhas, nas nossas decisões e nas nossas ações, principalmente. Perfeito. O meu conselho vai muito em linha com o Rafa, que não existe o melhor protetor auditivo. Ele depende. Depende da pessoa, depende do risco, depende do ambiente, depende da situação. Muito estudo preliminar, né, Alex? Exatamente. E é justamente daí, e que é o assunto do próximo episódio, que a gente vai bater um papo um pouco sobre o programa de conservação auditiva e como que você respeita essas individualidades, essas dinâmicas da situação do ambiente industrial. Perfeito. Bom, vocês aí, prevencionistas, tenho certeza que nós estamos aqui com estudiosos na parte de proteção auditiva e que vocês querem saber ainda muito mais. Então, assistam ao nosso próximo episódio, onde nós vamos abordar especificamente do programa de conservação auditiva, né? Eu agradeço muito a presença da 3M, muito obrigado em nome da Balasca por estar aqui conosco. Foi um prazer tê-los aqui e com o número de informações que estamos tendo aqui. Pessoal, muito obrigado, até um próximo episódio.